Bom, irmãos, vamos então dar continuidade nos nossos estudos aí no Evangelho de Mateus. Na semana passada, o versículo 6 foi terminado, pelo pastor Toninho. E hoje nós vamos continuar aí a partir do capítulo 7, tá? Nós vamos ler o texto, os versículos conforme o texto vai passando. Então nós não vamos ler agora, mas nós vamos tratar do capítulo inteiro hoje, certo? Este que é o nosso último culto, de quarta-feira deste ano, que a próxima quarta-feira já é Natal, na próxima já é Ano Novo. Então nós estamos hoje nos despedindo aí do culto de quarta, deste ano de 2024, e voltamos, se Deus assim permitir, em 2025. Bom, irmãos, falando então do capítulo 7 de Mateus, Jesus ele vai dar início aqui agora a um novo tema, um novo assunto dentro da sua pregação. E esse tema é um tema um tanto quanto difícil de se lidar, que é a respeito do julgamento. E nós muitas vezes confundimos um pouco essa questão do julgamento. Nós nos colocamos talvez obrigado, Marco, numa posição de que julgar é pecado, como de fato o texto vai nos mostrar que um tipo de julgamento sim é pecado, mas Jesus vai nos mostrar também que o crente precisa caminhar com o julgamento também. Ele precisa ter discernimento, sabedoria para julgar, certo? O que Jesus está condenando aqui nesse capítulo 7, então, é o hábito de se criticar, de se fazer julgamentos pelo simples prazer de assim fazer, sem que haja uma motivação para a correção, uma motivação para levar aquele que está em pecado a deixar de pecar. Esse é o julgamento que Jesus condena. A questão que se espera é que nós façamos as críticas certas, nas ocasiões certas, com a motivação certa, ok? Nos versículos de 1 a 5, então, Jesus vai falar aqui sobre a questão do julgamento irresponsável. Vamos ler. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do teu irmão, mas não repara na trave que está no teu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire o cisco do teu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Esses 5 primeiros versículos aqui já nos ensinam algumas coisas, Primeiro nós vemos que há uma ordem expressa de Jesus aqui, que é: não julguem, porque nós não temos o conhecimento necessário, suficiente, nós não somos imparciais suficiente para poder apontar os erros de alguém. E nem temos o poder de condenar também pelos erros. Então esse julgamento irresponsável e tendencioso, ele não deve ser praticado pelos servos de Deus. Ou seja, Jesus se refere aqui a essa atitude de julgar sem amor, de julgar só por julgar, sem motivo, sem razão de ser. Esse julgamento não deve acontecer, e é algo que acontece com muita facilidade da nossa parte, principalmente pelas costas. Dificilmente esse julgamento acontece tete a tete, na cara, mas geralmente é por trás. E qual é o motivo desse tipo de julgamento? Que talvez nós nem percebamos, mas a motivação geralmente é pela simples satisfação de ver alguém pior do que nós. Pelo simples sentimento de nós sentirmos que somos superiores a quem nós estamos criticando. Nós gostamos de rebaixar o outro simplesmente para que nós pareçamos maiores do que eles.
Um segundo ponto é que existe uma justificativa clara, então, do qual Jesus está se referindo aqui para que nós não julguemos, que é para que vocês não sejam julgados. Quem julga será julgado. Quem senta na cadeira do juiz, ainda que por um momento, também sentará em um outro momento na cadeira dos réus. A seta que nós lançamos contra o outro, em algum momento se voltará contra nós também. É o mesmo conceito de quando os escribas queriam apedrejar aquela mulher adúltera, e Jesus diz para eles: quem de vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra nela. É a mesma ideia. Então precisa haver, e é o terceiro ponto aqui, um critério justo. O texto diz: pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. Com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Quando nós exercemos esse tipo de juízo, de julgamento irresponsável, nós não estamos apenas roubando um julgamento que não pertence a nós, mas que pertence a Deus fazer, mas nós também estamos estabelecendo o critério para o nosso próprio julgamento. Quando nós julgamos, nós estamos nos colocando na posição exata para sermos julgados da mesma maneira, com os mesmos critérios. Então a mesma régua que nós usamos para medir alguém, será usada para nos medir também. Os fariseus, eles tinham esse hábito. Eles tentavam ali fazer papel de Deus, condenando as pessoas, mas eles não imaginavam que um dia eles estariam no banco dos réus, sendo julgados também. Um quarto ponto que nós podemos entender é que precisa haver discernimento. O texto diz que é mais fácil enxergar um cisco no olho do nosso irmão do que uma trave no nosso próprio olho. Isso significa que nós, na maioria das vezes, somos tolerantes demais com o nosso pecado, com os nossos erros, mas nós somos implacáveis demais com os erros dos outros. Nós julgamos com muito mais facilidade, nós somos mais rigorosos, com o erro dos outros. Nós somos rasos demais para ver as nossas próprias falhas, mas nós somos profundos ali para examinar a falha dos outros. Então nós precisamos de discernimento para não enxergar com pressa o pecado alheio e termos uma visão embaçada para enxergar os nossos erros, o nosso pecado. Os fariseus, eles julgavam, eles criticavam os outros para exaltar a si mesmos. Só que nós precisamos julgar a nós mesmos, as nossas atitudes, para que assim nós possamos exaltar quem está ao nosso lado, ao nosso redor. Entenda que nada divide mais a igreja, irmãos, do que a ação daqueles que julgam duramente e de forma irresponsável os seus irmãos. Jesus, ele chama aqui de hipócrita, Nós vimos no versículo 5, claramente ele chamando de hipócrita aquele que vê essas pequenas transgressões, esses pequenos pecados nas vidas dos outros, dos seus irmãos, esse cisco no olho do seu irmão, mas que não enxerga o seu próprio erro, o seu próprio pecado, que muitas vezes são muito piores. É óbvio que nós sabemos que para Deus não existe essa de melhor, pior, tudo é pecado, tudo condena ao inferno, Mas, para o nosso julgamento, geralmente a gente faz essa diferença, Alguns pecados nós nos escandalizamos mais do que outros. Então, geralmente nós estamos fazendo algo muito grande aos nossos olhos, mas não enxergamos e estamos enxergando algo que nós poderíamos e deveríamos estar levando com um pouco mais de amor às pessoas que estão ao nosso redor. Mas, diante disso tudo, nós podemos perceber aí no versículo 6 que o julgamento ele é necessário. Olha o que diz o versículo 6: não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés
e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Fica claro aqui, irmãos, que Jesus não condena o julgamento. Nós precisamos ter os olhos bem abertos, os ouvidos bem atentos e discernimento claro para podermos julgar da maneira como Jesus nos ensina. Ele diz que nós devemos distinguir as ovelhas dos cães, dos porcos e dos lobos. Dar aos cães aquilo que é santo e lançar pérolas aos porcos é agir insensatamente, é agir sem sabedoria. Só que para nós sabermos quem são os cães e quem são os porcos, é preciso de julgamento. Nós precisamos analisar. Para distinguir um falso profeta de um profeta verdadeiro, é preciso julgamento. Mas um julgamento com discernimento, com sabedoria. É o que o apóstolo João nos ensina em 1 João capítulo 4, verso 1, que nós devemos provar os espíritos para ver se de fato eles procedem de Deus. Esse provar os espíritos é julgar aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo espalhado. Quando Jesus se refere aqui aos cães, provavelmente ele está fazendo uma referência à carne que era oferecida no sacrifício, certo? Essa carne ela não deveria ser arremessada, jogada aos cães. Não porque os cães não a comeriam, porque eles comeriam, mas porque isso era uma profanação da carne do sacrifício. Da mesma forma, as pérolas, a princípio, que poderiam ser confundidas pelos porcos com algo que eles iriam comer, quando eles percebessem que não era, eles pisariam e atacariam as pessoas que deram essas pérolas a eles. Eles seriam agressivos. Então, com base nesse princípio, é que Jesus, por exemplo, ele se recusou a falar com Herodes, lá em Lucas capítulo 23, versículo 9. Ele também não respondeu aos líderes religiosos que tentaram ali armar uma cilada para ele, aqui no próprio livro de Mateus capítulo 21. Foi por causa dessa mesma verdade, dessa mesma ideia, deste mesmo princípio, que Paulo ele se recusou a argumentar com pessoas que resistem à palavra de Deus. Então, as verdades de Cristo, aquilo que Deus nos ensina, a palavra de Deus, irmãos, são as pérolas de grande valor que nós temos em nossas mãos. E nós não devemos distribuir isso de qualquer forma para pessoas que só estão dispostas a ridicularizar a fé, que só estão dispostas a desprezar tudo aquilo que elas estão ouvindo. Nós não devemos fazer isso de qualquer forma, porque são pessoas que vivem as suas vidas de maneira completamente oposta à palavra e não aceitarão as pérolas. Dos versículos de 7 a 12, nós vamos ver o julgamento das motivações na prática da oração. Versículo 7. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus passa agora do julgamento dos ouvintes para a necessidade de um autoexame, de uma autorreflexão. E aí 3 verdades são apresentadas aqui. Primeiro é a ordem de orar, certo? Há uma ordem tripla aqui nessa oração, que é peçam, busquem e batam. A oração, irmãos, tem a ver com humildade, com perseverança, tem a ver com ousadia. Continue a pedir,
continue a buscar, continue a bater. Esses 3 imperativos, eles indicam que a oração, ela não é um ritual que de vez em quando nós praticamos para partilhar dos nossos desejos, dos nossos interesses com Deus. A oração não é isso. A oração, ela exige vigor, ela exige persistência. Os que permanecem pedindo são os que recebem. Os que permanecem buscando são os que acham. Deus abrirá as portas daqueles que permanecerem batendo. E também existe uma promessa para quem ora. A promessa de Deus é: todo o que pede, recebe. Todo o que busca, acha. Todo o que bate, a porta será aberta. Só que nós precisamos nos lembrar sempre que nem sempre nós recebemos, porque nós pedimos mal. Nós não recebemos o que nós pedimos, nós recebemos o que nós precisamos. E às vezes nós não estamos recebendo porque estamos pedindo mal aquilo que não precisamos. Nós estamos pedindo às vezes aquilo que é para satisfazer o nosso ego. Nós estamos pedindo por coisas que talvez venham a se tornar o objeto do nosso tropeço futuramente. E Deus, grande em misericórdia e bondade, não nos dá. O não de Deus, irmãos, é para o nosso bem. É para a nossa paz. Porque receber de Deus aquilo que nós precisamos é o que há de melhor que nós podemos receber. E existe uma grande generosidade também da parte de Deus que atende a oração. Um pai, uma mãe terreno, por mais que ame os seus filhos, nem sempre será capaz de dar o melhor a eles. Talvez por falta de condições financeiras, talvez por falta de entendimento, talvez por N motivos. Por quê? São seres humanos. Por mais que as motivações talvez sejam das melhores, talvez nem sempre eles serão capazes de dar o melhor aos seus filhos. Mas o nosso Pai Celestial, que é Deus, sendo perfeito e nos amando com um amor perfeito, nos dá o melhor, que é aquilo que nós precisamos. E da mesma forma como o Pai age conosco, nosso Pai Celestial age conosco, nos dando o que há de melhor e aquilo que nós precisamos, nós também precisamos fazer com o nosso próximo, da mesma maneira, fazendo a ele o que nós gostaríamos que fizessem a nós. Essa é a regra do amor, irmãos. Esse é o resumo da lei e dos profetas. Amarás o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Nós não podemos, irmãos, controlar o que os outros dizem ao nosso respeito ou fazem conosco, mas nós podemos controlar o que nós dizemos a respeito dos outros, o que nós fazemos com os outros. Nós devemos pensar em fazer por eles, em vez de fazer contra eles. Dos versículos 13 e 14, está a descrição do julgamento do falso caminho. Versículo 13: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. Há duas portas, dois caminhos. Pela porta larga, pelo caminho largo, é onde nada é proibido. Nada é proibido. Tudo pode. Só que esse é o caminho que conduz à perdição. A outra porta, ela é estreita. São poucos os que encontram esse caminho e poucos, consequentemente, que entram por essa porta. O caminho é mais apertado, mais difícil, mas é o caminho que conduz à vida eterna.
Então, irmãos, quando as coisas estiverem difíceis demais, mas você olhar para a sua vida com sinceridade, você conseguir identificar que você é fiel a Deus, que você serve a Deus com fidelidade, com justiça, com amor, com as motivações corretas, mas tudo está mal, é porque você está trilhando o caminho estreito. Você está sendo espremido para passar pela porta estreita. Então está tudo certo. Tudo está indo como deve ser. Pense nisso, antes de resmungar, antes de reclamar, antes de amaldiçoar a sua vida por tantas questões ruins que você está vivendo. Pense que você pode estar trilhando o caminho estreito. É uma regra? Não, às vezes nós estamos sofrendo sem ser fiéis a Deus também. Mas é importante nós termos o discernimento de olhar para as nossas vidas e termos a capacidade de julgar se de fato nós estamos sendo fiéis a Deus. O caminho da perdição, irmãos, ele não conhece limites. O mundo, ele nos oferece prazeres, riquezas, sucesso e não exige nada em troca. Nessa estrada das facilidades é proibido proibir, tudo pode. Nada é sonegado ao homem. Só que é um caminho congestionado, cheio de gente que está levando muitos à perdição. Agora, o caminho da vida eterna é uma estrada de renúncias. O caminho estreito, ele é sinuoso, ele é íngreme, ele é apertado. Exige renúncia, exige sacrifício, esforço da nossa parte. E poucos são aqueles que o encontram. Só que o seu final é de glória. E glória eterna. Muitos estão trilhando o caminho largo pelas facilidades, por ser mais prático, por ter mais possibilidades enquanto aqui estão, mas não percebem que o final disso tudo é trágico e é uma tragédia eterna. Nós como cristãos, nós precisamos ter a palavra eternidade caminhando conosco todos os dias, irmãos, porque é a eternidade que nos aguarda, seja no céu, seja no inferno. É a eternidade que nos aguarda. Depois dos versículos 15 ao 20, Jesus nos ensina sobre o julgamento dos falsos profetas. Diz assim, verso 20: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Mais uma vez Jesus fala sobre uma árvore infrutífera ou que produz maus frutos, que é cortada e jogada no fogo. Nós podemos perceber, irmãos, em primeiro lugar, que os falsos profetas, às vezes eles parecem inofensivos, né? Eles se trajam de ovelhas, mas por baixo dessa vestimenta falsa, estão lobos vorazes, como o texto diz. São assassinos da verdade, mas que andam com a Bíblia na mão. Tem voz doce, mas tem os dentes afiados, pronto para estraçalhar a sua presa. Eles parecem inofensivos, mas são devoradores. E é interessante nós pensarmos que os falsos profetas já existiam desde os tempos do Antigo Testamento. E Jesus também já anunciava a vinda desses falsos cristos, falsos profetas, que desviariam muitos. No capítulo 24 de Mateus, verso 24, ele fala sobre isso. No tempo determinado, esses falsos mestres apareceriam como se fossem anjos de luz. Esses falsos cristos, né? E quantos que hoje nós vemos que por fora parecem ovelhas, mas por dentro são
lobos devoradores. E vale destacar agora que esses lobos, eles são muito mais perigosos do que os cães e os porcos citados no início, que têm o seu perigo, que podem atacar de alguma forma, mas não como esses, porque esses aqui que Jesus se refere são aqueles que têm o poder da palavra, que têm o microfone na mão, que têm a Bíblia, que são considerados autoridades sobre um povo e que têm poder de fala, que são formadores de opinião. São lobos vorazes, prontos para atacar e para matar as suas presas. Os falsos profetas são conhecidos por sua doutrina e por suas obras. Um falso profeta, irmãos, não é apenas um lobo, mas ele é também uma árvore má, como o texto diz, como Jesus se refere. E os nutrientes dessa árvore vêm do maligno. A mensagem que está na boca dessa árvore infrutífera é cheia e recheada de mentiras. Então, por ser uma planta venenosa, nenhum fruto nutritivo pode ser colhido dela. Uma árvore má, como o texto diz, não pode produzir bons frutos, apenas frutos maus. Essa é a sua natureza. Então, tanto a sua doutrina como a sua vida são pervertidas. Tanto as suas palavras como as suas obras são carregadas de veneno. Os falsos profetas, por conta disso, serão condenados, como diz o verso 19. O versículo é muito claro, dizendo que essa árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Isso é um sinônimo de condenação. Essas árvores são justamente esses falsos profetas. Eles serão cortados, arrancados do meio do povo e lançados no fogo do inferno. A sua condenação é inevitável, irmãos. Os falsos profetas também precisam ser identificados. E é aí onde entra o julgamento. O julgamento real, verdadeiro, fiel, né? Uma teologia errada, irmãos, desemboca em uma vida errada, em um conceito de cristianismo errado. Um ensino errado direciona a práticas erradas. Um falso mestre nunca será um padrão de santidade e nem andará de forma piedosa. Essa semana eu vi um vídeo de uma irmã de uma igreja indignada, filmando, flagrando o pastor que vendeu a igreja, literalmente. Ele literalmente vendeu a igreja para uma outra pessoa, porque tudo estava no nome dele. Ele se intitulava dono da igreja. Ele fala isso: eu sou o dono, eu faço o que eu quiser. Eu vendi, agora vocês precisam dar conta para o fulano. É isso. Pessoas tratando igrejas como uma empresa, como uma lojinha que você troca de dono. Falsos mestres, que ainda teve a capacidade de falar que ela não podia se levantar contra ele, porque ele era ungido do Senhor. Ungido do capeta, irmãos. Que ungido do Senhor que é esse? Um homem desse faz um trem desse? Tem base isso? É o fim dos tempos, exatamente. Isso não é um servo de Deus. Esse é mais um dos milhares e milhares de falsos mestres que estão espalhados por aí, que abrem uma igreja porque deu na telha deles de abrir. Mas essas árvores más, esses falsos mestres, serão condenados. Uma condenação eterna. E Deus fará. Versículos de 21 a 23. Vai falar sobre o julgamento agora dos falsos crentes. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. E então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal.
Um crente verdadeiro, irmãos, é conhecido não apenas por aquilo que ele fala, por aquilo que ele professa. A profissão de fé, registrada aqui no versículo 19, é uma profissão fervorosa, verdadeira, né? Essa repetição, Senhor, Senhor, ela representa a intensidade com que o falso crente se apresenta a Deus. Mesmo assim, existe um abismo imenso entre aquilo que ele fala e aquilo que ele vive, entre o que ele diz e o que ele pratica. Há um espaço imenso entre a sua teologia e a sua forma de se portar, a sua ética. Jesus está dizendo aqui que nem todos os que se dirigem a Ele com palavras de profundo afeto, com palavras espirituais, serão salvos. Muitos vão dizer: Senhor, nós pregamos em Teu nome, nós expulsamos demônios, nós fizemos sinais e maravilhas, nós demos dízimo lá na casa de Deus, nós fomos lá ajudar a limpar o templo, eu participava do louvor, eu ia na reunião de oração, eu trabalhava lá no ministério de recepção. São pessoas que sinceramente acreditam que estão em um relacionamento íntimo com Deus. Só que Jesus disse: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Uma coisa é o que nós fazemos, irmãos. Outra coisa é o que está nos motivando a fazer. E Deus está se preocupando com a motivação. E perceba que são coisas milagrosas que o texto diz. Em seu nome expulsamos demônios, fizemos milagres. Irmãos, Deus usou uma mula para falar com Balaão. A mula foi salva? Foi não. É um animal. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, da forma como Ele quer, para o propósito que Ele quer. E amém. E ponto final. E glória a Deus por isso. Porque Deus é misericordioso, irmãos, ao ponto de usar situações completamente contrárias para abençoar os seus filhos. Ele pode fazer isso. E Ele faz segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Um crente verdadeiro é conhecido não apenas pelas suas obras, não apenas pelo que fala, não apenas pelo que faz. Os falsos crentes, eles tentaram aqui falar das suas obras, né? Profecia, expulsão de demônios, milagres, todas as obras aqui sobrenaturais, né? Coisas grandiosas, coisas que aos olhos humanos surpreendem. Nós ficamos emocionados, nós vemos, né? E não se questiona a realidade dessas coisas. Elas acontecem e vão continuar acontecendo até o dia que Jesus voltar, conforme a vontade dele. Só que todas essas obras aqui estão sendo reprovadas porque a vida desses citados que praticam essas obras estava submersa na iniquidade, no pecado, de motivações erradas. Isso prova que Deus, irmãos, não está interessado apenas no que nós fazemos, mas também e sobretudo como nós fazemos. Não é só ir e fazer, é como nós estamos fazendo, como está a nossa vida ao fazer. Deus requer a obra certa, mas a motivação certa. Ele quer verdade que vem do íntimo do nosso ser. Um crente verdadeiro é conhecido pela obediência. Quem vai entrar no reino dos céus? O que diz o texto? Não são aqueles que fazem profissões de fé emocionantes, nem aqueles que fazem obras milagrosas, mas os que obedecem à vontade de Deus. Não dá, irmãos, para substituir obediência por performance, por trabalho, por palavras. Tudo isso faz parte. Mas a obediência vem de dentro. Jesus, ele deixa claro aqui que é a prática da vontade do Pai, ou seja, uma conduta comprovada aos princípios de Deus, que é justamente o que serve como um passaporte para nós entrarmos
pela porta estreita que traz a vida eterna. Um crente verdadeiro será distinguido do falso crente no dia do juízo. Enquanto nós vivermos neste mundo, irmãos, enquanto nós caminharmos aqui, o joio sempre estará misturado com o trigo. Nós não vamos conseguir separar. Mas no dia do juízo, esses falsos crentes serão desmascarados. E eles ouvirão o seu veredito: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. E por último aqui, não, ainda tem mais 2 pontos. Vou terminar rapidamente. Do versículos de 24 a 27, vai falar do julgamento do falso fundamento. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus termina aqui então o seu grande sermão citando 2 construtores e 2 casas, e 2 fundamentos também. Ele fala sobre a chuva no telhado, vento na parede e rios no alicerce, que são as circunstâncias que virão sobre essas casas. Uma casa fica de pé, uma casa permanece inabalável, uma casa não sai do lugar e a outra desaba, se torna uma grande ruína. De alto a baixo, irmãos, de todos os lados vieram as provações: chuva, inundações, vento forte. A casa que estava edificada sobre a rocha não caiu, a outra desabou. Então, o construtor que construiu a sua casa sobre a rocha é prudente. O que edificou a sua casa sobre a areia é insensato. O sábio construtor é aquele que ouve as palavras de Jesus e as coloca em prática, vive aquilo que está ouvindo. O insensato é aquele que, mesmo ouvindo, não obedece. O construtor sábio, ele investe no fundamento, no alicerce, naquilo que ninguém está vendo, no secreto. É dali que sai o alicerce forte, irmãos. Não dá para nós queremos construir um alicerce forte só aqui. Nós conseguiremos alicerçar a nossa casa sobre a rocha se construirmos o nosso alicerce onde ninguém está vendo. O construtor insensato, ele não investe no alicerce. Ele vive de aparências, ele constrói algo superficial, sem raízes, sem forças. E aí a sua casa, mesmo tendo uma bela aparência, ela não consegue resistir à força da tempestade. Se nós olharmos a história do povo de Deus, da igreja, nós vamos ver o povo de Deus sempre sendo perseguido, sempre sendo atacado. Mas aqueles que estruturaram as suas casas sobre a rocha permaneceram até hoje. É por isso que nós chegamos aqui com vida. É por isso que a igreja de Deus não morreu, porque sempre teve aqueles que edificaram suas casas sobre a rocha. Sempre teve aqueles que investiram no alicerce, nos fundamentos, para poder construir uma casa forte. Agora sim, por último, existe o julgamento do pregador. Versículos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Quando Jesus termina o seu sermão, as multidões estavam maravilhadas, estavam chocadas com aquilo que elas estavam ouvindo. E elas estavam maravilhadas por causa do conteúdo daquilo que elas estavam ouvindo. Jesus, irmãos, ele não apenas ensinava a verdade, mas ele ensinava como quem tem autoridade. Ou seja, ele ensinava como quem vivia aquilo que ele estava falando. Essa era a autoridade maior de Jesus, viver aquilo que ele pregava. Jesus, ele não era um hipócrita,
como os escribas e os fariseus que falavam e não faziam. Ele é o próprio avalista das suas palavras. Por isso que é tão importante nós vivermos aquilo que nós pregamos, irmãos. Aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós dizemos crer. Nós estamos há tantos anos na igreja, tanto tempo, professando uma fé, professando o nome de Jesus. Mas nós precisamos viver isso. É isso que vai validar o nosso discurso. Então, irmãos, o ensino de Jesus aqui nesse capítulo de Mateus nos traz um alerta contra um julgamento irresponsável, contra um julgamento hipócrita. E destaca também a necessidade de um julgamento justo, fiel, verdadeiro. Por isso, nós somos chamados por Deus a examinarmos primeiro os nossos próprios corações, as nossas próprias intenções, antes de apontarmos os erros dos outros. Nós precisamos considerar que muitas vezes nós estamos muito mais inclinados a criticar os outros para concordar com as nossas próprias atitudes. Só que para isso nós precisamos cultivar um espírito de humildade dentro de nós, autocrítica principalmente, e também a dependência de Deus para que nós possamos alcançar essa transformação pessoal. Além disso, nós também somos lembrados da importância do discernimento espiritual, Jesus, ele nos instrui aqui a abordar todas essas questões com sabedoria, com prudência, discernir os falsos profetas, distinguir o caminho estreito do caminho largo, identificar os frutos, se são genuínos, se não são. É isso que irá, irmãos, nos tornar cada vez mais maduros na fé. Mas para isso nós precisamos de proximidade com Deus, de intimidade com Ele. Nem sempre será fácil identificar o falso profeta, nem sempre será fácil identificar o falso crente, nem sempre será fácil identificar o lobo que está travestido de cordeiro, nem sempre será fácil de identificar os porcos e os cães para não lançarmos as pérolas a eles. Mas quanto mais próximos de Deus nós estivermos, quanto mais íntimos nós estivermos de Jesus, mais facilidade nós teremos de identificar essas questões. Por quê? Simplesmente porque Jesus é o exemplo perfeito de julgamento justo e misericordioso que nós precisamos. Ele não veio para condenar, mas para salvar. O mundo, irmãos, já está condenado. Jesus não veio para condenar o mundo já está condenado. O destino do mundo é o inferno. Jesus veio para salvar o seu povo deste mundo que já está condenado. Então não precisa de condenação, ele já está condenado. Jesus está mostrando um equilíbrio entre a verdade e a graça. E quando nós buscamos imitar a Jesus, nós somos então capacitados a viver e julgar segundo a vontade do Pai. É dessa forma que nós avançamos pelo caminho estreito que leva à vida eterna. Então, sempre se lembre, não é errado julgar, mas antes de julgar, nós precisamos primeiro estar conscientes do nosso erro, da nossa falha. E segundo, se vamos julgar, nós precisamos ter as motivações corretas dentro de nós. Nós não julgamos simplesmente por julgar. Nós julgamos para ajudar a consertar. Se você vai julgar, se nós vamos julgar, nós precisamos estar dispostos a estender a mão para tirar essa pessoa do lamaçal em que ela está e trazer para a luz de Deus. Se está disposto a julgar, esteja disposto a amar, esteja disposto a auxiliar, a estender a mão para ajudar. Amém?